Olá! A partir de agora você confere a semana. São as principais notícias apresentadas aqui pela UPF TV nos últimos dias. A audiência pública sobre a ERS 324 forma a comissão e define pedir a suspensão do processo de concessão da rodovia. A fiscalização do comércio ilegal nas ruas de Passo Fundo e o que é feito com os produtos retirados das calçadas. O ambulatório veterinário do município atende 2.000 animais de graça. Uma técnica para o bem-estar animal. A gente fala sobre os benefícios e um exemplo aqui na UPF de porcos que são criados soltos. E ainda no Dia Internacional do Livro, o ensino médio do Integrado PF realizou um brechó literário. O INSS apresentou as novas regras para a prova de vida dos aposentados, um procedimento que deve ser realizado todos os anos para garantir a entrega do benefício. A resolução que entrou em vigor em março deste ano oferece uma nova possibilidade de atendimento aos aposentados para fazer a prova de vida. Agora, além dos bancos, o procedimento também poderá ser feito nas agências do INSS mediante agendamento pelo site, aplicativo ou pelo telefone 135. É ótimo, é muito bom que a gente tem mais lugar para fazer a prova, né? Mostra que tu é vivo, né? É uma possibilidade a mais para o aposentado. Sim. Uma outra novidade é que os aposentados com dificuldade de locomoção ou acima de 80 anos poderão solicitar a visita de um servidor para fazer a prova de vida. Para isso, um familiar deverá fazer o agendamento e comprovar a necessidade. A resolução estabelece a possibilidade da realização de pesquisa externa, ou seja, um servidor deslocará até a residência da pessoa e fará a prova de vida no local. Mas é importante salientar que, para ocorrer isso, um familiar deverá agendar e comparecer ao agendamento solicitando tal procedimento. Para atendimentos agendados, o horário de funcionamento da agência é da 1h da tarde às 5h. Para todos os serviços, das 7 da manhã à 1 da tarde. A prova de vida é obrigatória e deve ser realizada todos os anos para que o aposentado não perca o benefício. Em Passo Fundo, mais de 25.000 contribuintes já fizeram a declaração do imposto de renda, o que representa 60% do total. E a repórter Gisele Borba tem mais informações. Falta pouco mais de uma semana para o fim do prazo da entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física. E a avaliação, por enquanto, é positiva, já que 60% dos contribuintes que precisam fazer a entrega já compareceram. Aqui ao meu lado está o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro Ramos. Está de acordo com a expectativa de vocês, esse número, esse percentual aí de 60%? Exato. O comportamento das declarações, ele sempre é uma crescente. Durante o mês de março, são poucas entregas. Em abril, elas começam a aumentar. E no final de abril, sempre tem um saldo de 30%, 40% de declarações que são entregues na última semana. Então, está dentro da nossa expectativa já planejada. Quem precisa fazer a declaração? Nós temos, basicamente, o caso das pessoas que têm renda anual acima de R$ 28.559. Temos o caso também dos produtores rurais, cuja receita da atividade rural anual é superior a R$ 142.700. Temos também os casos das pessoas que, mesmo que não tenham rendas nesses patamares, tenham imóveis no valor superior a R$ 300 mil. E também quem faz operações em bolsa de valores, teve ganhos de capital em venda de imóveis, por exemplo, que já pagaram imposto na época das operações, mas tem que informar essa condição na declaração de imposto de renda. Quem está isento são os casos das pessoas que não atingem nem a renda assalariada, nem tem imóveis nesse valor que eu informei de 300 mil, também não tem atividade rural. Mas, por exemplo, se você é empresário e tem empresa, independente do valor, também tem que declarar. E um outro detalhe importante, por exemplo, as pessoas que têm idade superior a 65 anos têm uma faixa de isenção de imposto de renda maior, mas mesmo assim devem declarar, que o próprio sistema faz o ajuste, faz o cálculo, e mesmo não pagando também tem que declarar, porque tem uma isenção que o sistema é que faz esse cálculo.
De qualquer forma, está tudo no portal da Receita Federal, esses detalhes para que as pessoas saibam exatamente como proceder. E a declaração pode ser feita pela própria pessoa e de que forma? Exato. Existem basicamente 3 formas. Ou no portal, via declaração pré-preenchida, você entra com uma senha e faz ela online, via celular e tablets, com um sistema mais simplificado de imposto de renda, e a declaração, o programa, que são os casos mais complexos. Em geral, se a natureza das rendas da pessoa é simples, tem só uma fonte de renda, ela consegue fazer por conta própria, é só pegar os dados que ela obteve da fonte pagadora e lançar no sistema. À medida que vai tendo mais movimentações, mais gastos, mais rendas, vai depender muito do perfil da pessoa. Se ela tem conhecimento da legislação, ela pode perfeitamente fazer, o programa é bem amigável. Todavia, se ela tem algumas dúvidas, é interessante que ela analise se não é o caso de contar com um profissional qualificado. E tem multa, né? Caso a pessoa não cumpra esse prazo. Se o contribuinte não tem nenhum imposto a pagar e não entrega no prazo, R$ 165 de multa. Se ele tem imposto a pagar e não entregou no prazo, além da primeira parcela do imposto, que já venceu 30 de abril, ele vai ter que pagar lá com multa, ainda a multa vai ser de 1% sobre o total do imposto devido, que esse valor pode ir aumentando mês a mês. Então, é fundamental que essa altura do prazo, nós só temos uma semana, se a pessoa está faltando algum dado ainda, ela entrega a declaração como está e depois que tiver esse dado, retifica, que para retificar a declaração, você acrescenta informações, mas não paga mais multa. Então, é melhor agora entregar ela com os dados que já possui, essa altura do prazo, e depois retificar, do que deixar sem entregar e acabar pagando a multa depois. Certo, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. O projeto de concessão da ERS 324 foi discutido numa audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa em Marau. Confira então o que foi tratado. No auditório da Casa de Cultura de Marau, a região se reuniu para falar sobre a IRS 324. Na pauta, a proposta do governo do estado para a concessão dos 115 quilômetros que ligam Passo Fundo a Nova Prata. No palco, o deputado estadual Vilmar Zanquim, que solicitou a audiência pública, mostrou alguns dados do projeto já disponibilizado no site da Secretaria Estadual de Transportes. O levantamento foi feito pela empresa contratada KPMG. A tarifa proposta para os carros é de R$ 9,64. Caminhões pagariam o mesmo valor por eixo e motocicletas a metade desse saldo. Além disso, a tarifa seria cobrada nos 2 sentidos da rodovia 1 ano após o início da concessão. Esse valor pode ser mudado durante a licitação. Outro ponto de destaque é o prazo estipulado para o início das obras. O trecho de 24 quilômetros entre Passo Fundo e Marau deve ser duplicado a partir do 8º ano com pedágio. Trechos no perímetro urbano de Marau têm cronograma para a partir dos 4 anos. Já outros municípios da região, como Vila Maria, vão ter a manutenção a partir dos 25 anos de concessão. No total, o investimento da empresa alcança R$ 1 bilhão, o que corresponde a cerca de 10 milhões por quilômetro. E o lucro é alto. No final, a expectativa de faturamento alcança os R$ 4 bilhões. De acordo com o deputado Zanquim, a região precisa de mais tempo para discutir as propostas. Para ele, se o projeto continuar dessa forma, a população vai ser prejudicada. Nossa crítica nesse momento é no sentido de que o governo, por aquilo que foi apresentado, vai impedir que a região se manifeste e que haja alteração no projeto. Mas nós precisamos esclarecer se terá algum tratamento diferenciado, se esta obra então não deveria ser a primeira a ser executada e não somente daqui a 8 anos. São pontos que nós precisamos debater, discutir melhor, esclarecer muitas das dúvidas. Marau pode ser impactada de diversas formas com a nova concessão. De acordo com informações do próprio levantamento divulgado pelo Estado, 70% dos veículos que rodam a 324 são de Marau e Passo Fundo. A maioria viaja a trabalho e outro tanto em busca de serviços. Além disso, 70% dos caminhões que frequentam diariamente o trecho são de agroindústrias da região.
Existem algumas questões que nos preocupam muito, como, por exemplo, o início das obras de duplicação nesse trecho, especialmente entre Marau e Passo Fundo. 8 anos para iniciar, no nosso entendimento, é muito tempo. Outras questões que envolvem o traçado da rodovia no perímetro urbano do nosso município é uma questão também que precisa ser melhor discutida. Nós temos ainda a questão do valor da tarifa, que também me parece muito acima da nossa realidade. Outras lideranças da região também participaram da audiência pública. Para o deputado Sérgio Turra, é preciso discutir o assunto com maturidade. Nós temos que contar também com o momento e com o apelo que a estrada tem para a iniciativa privada. Ela é uma estrada cuja concessão provavelmente será muito disputada. Então eu creio que nós devamos pensar com maturidade, não é, vermos o projeto que vão nos apresentar, não é, efetivamente o cronograma das obras, para que a gente não fique na mão ou vendo ser postergado esse sonho e a realização, a continuidade das obras, não é? O último edital para a contratação da empresa que deve assumir a concessão deve ser publicado até julho. Até lá, as audiências continuam. Uma próxima audiência já está marcada. Ela vai acontecer no dia 2 de maio na UPF, a partir das 2h30 da tarde. Dessa vez é o governo do estado quem deve apresentar o seu projeto para a concessão da RS 324. Os vendedores ambulantes de Passo Fundo estão na mira das fiscalizações da Secretaria de Finanças. O comércio em vias públicas é proibido pela legislação municipal. E para onde vão as mercadorias apreendidas? O que é feito com tantos produtos retirados das calçadas? Veja só. Estes 2 homens oferecem perfumes a quem passa pela calçada. Este outro senhor vende toalhas de cozinha e até pomadas para passar na pele. O estrangeiro vende passagens para o transporte municipal. É tão comum que parece normal, mas não é. Os 3 praticam comércio em via pública, o que é proibido pela legislação municipal. Para tentar evitar esse tipo de atividade, a Secretaria de Finanças, com o apoio da Brigada Militar, faz fiscalizações principalmente nas ruas do centro de Passo Fundo. As mercadorias são apreendidas. As fiscalizações elas acontecem rotineiramente, todos os dias, né, até através de denúncia de lojistas. Mas uma fiscalização mais elaborada com o apoio da Brigada Militar, a gente consegue fazer uma vez por semana, de 10 em 10 dias. Ainda existe uma possibilidade de reaver essa mercadoria? Existe a possibilidade, desde que pague a multa pelo comércio ilegal e apresente a nota de origem da mercadoria, pode ser retirada. Mas a reincidência é quase diária e a maioria não retira os produtos com nota fiscal comprovando a procedência. Resultado, as caixas e sacolas já formam pilhas neste depósito e tem de tudo por aqui. Roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos e até supostos remédios. As mercadorias que têm alguma marca, como tênis, chinelos, vão ser destinadas à Receita Federal, porque neste caso existe a suspeita de falsificação. Já os produtos que não têm marcas, como meias, roupas e até mesmo outros tipos de calçados, essa parte da mercadoria vai ser doada para instituições filantrópicas, abrigos ou escolas, as instituições que demonstrarem interesse em receber essa mercadoria. Já pomadas, perfumes, óculos, que entram em contato direto com a pele, com os olhos e podem oferecer risco à saúde, isso aqui vai ser destruído. Os produtos vão ser separados e classificados. Os vendedores ambulantes ainda têm o prazo de 30 dias para comprovar a procedência e retirar os produtos. Mas como a maioria nem tenta reaver as mercadorias, praticamente tudo vai ter o destino adequado. As instituições que quiserem receber as doações devem entrar em contato com a Secretaria de Finanças. Uma parte da mercadoria que não tem logomarca, assim, ela é passível de doação prevista até na legislação municipal, né? Desde que a entidade nos oficie e solicite. Será analisado e posteriormente pode ser feita a doação. E depois do intervalo, uma técnica para o bem-estar animal. A gente fala sobre os benefícios e também mostra um exemplo de porcos que são criados soltos aqui na UPF. E ainda no Dia Internacional do Livro, o ensino médio do Integrado UPF realizou um brechó literário. A gente mostra já já.
Um patrimônio histórico de Passo Fundo está abandonado. É o túmulo de um dos fundadores da cidade, o capitão Joaquim Fagundes dos Reis. Uma ONG já protocolou a denúncia no Ministério Público pedindo providências. Olhando assim, é difícil saber do que se trata. O que mais aparece é a árvore e muros brancos. Chegando mais perto, percebemos uma lápide. Mas somente quem conhece a história de Passo Fundo sabe que aqui foi enterrado um dos fundadores da cidade, Joaquim Fagundes dos Reis. Era capitão da Guarda Nacional e foi nomeado juiz de paz na antiga vila de Passo Fundo. Participou ativamente da emancipação da cidade e foi um dos primeiros vereadores. Morreu em 1863 com 78 anos. O Fagundes dos Reis é tido como um líder, um dos primeiros líderes da cidade, tanto que foi consagrado como o primeiro juiz de paz, né? Uma pessoa de elite bem esclarecida que teve esse papel. Mas não podemos esquecer do papel também do Cabo Neves como outro fundador da cidade, já que originou o território em que se instala a cidade de Passo Fundo. Fagundes dos Reis foi homenageado com busto no canteiro central da Avenida Brasil. E o corpo foi enterrado na fazenda onde morava, às margens da BR-285. O local foi tombado pelo patrimônio histórico em 1957. Deveria ser preservado? Deveria, mas o que se vê é uma estrutura abandonada. No último fim de semana, um grupo de voluntários fez a limpeza do local, pintou os muros ao redor, mas a responsabilidade pela manutenção é da prefeitura. A limpeza periódica é fundamental, mas é o mínimo que se pode esperar para uma estrutura como essa, já que se trata de um patrimônio histórico. E logo na entrada a gente já observa os sinais do tempo. Olha, uma rachadura enorme, ou seja, isso aqui logo vai cair. Mais para frente, outro fato chama a atenção. Na lápide, as letras foram furtadas. A gente mal consegue ler a homenagem que foi feita a Fagundes dos Reis. E aqui do lado, outra coisa preocupante, viu? O túmulo está cedendo. O acesso também é difícil. Não tem lugar para estacionar, já que fica às margens da rodovia. O Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas protocolou uma denúncia no Ministério Público. Precisamos ainda fazer um estudo mais aprofundado, preservando e conservando esses elementos históricos para o município de Passo Fundo, como a questão da placa identificadora, reconstruir esse espaço físico, o piso, o próprio túmulo, enfim, nós precisamos contratar pessoas capacitadas para isso, para fazer a reestruturação total desse espaço que é o cemitério do Fagundes dos Reis. O secretário de Transportes e Serviços Gerais de Passo Fundo disse que a limpeza é feita seguindo um cronograma. A Secretaria ela atende todos os espaços públicos, né? São diversos monumentos também que a Secretaria faz a manutenção e a limpeza, e dentro do cronograma a gente procura fazer a manutenção daquele também. Você já ouviu falar em bem-estar animal? É a adoção de algumas práticas comuns, como a criação ao ar livre, que pode influenciar significativamente na vida de alguns animais. E a gente te mostra agora um projeto aqui da UPF que está adotando alguns desses hábitos. Tranquilidade. Por aqui tem a hora certa para comer. E também se refrescar com um banho. Coisas simples, mas que fazem total diferença na criação destes 6 suínos que vivem ao ar livre no CEPAGRO, o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo da UPF. Foi justamente para nós podermos oferecer para esses animais que eles consigam, então, desenvolver as suas habilidades de suínos mesmos. Então, as 5 liberdades, né? Sem dor, sem fome, sem sede. E nós, como uma instituição de ensino, nós prezamos toda essa questão de qualidade de vida e com isso, então, nós queremos oferecer para esses animais uma maior qualidade em relação ao bem-estar animal deles.
São 2 raças de suínos, a moura e a casco de mula. Todas são fêmeas e têm, em média, 8 meses de vida. Há 30 dias estão vivendo assim, em contato com o solo, com sombra e ar fresco. Já tem vários trabalhos mostrando, né, todos os benefícios desta criação para os animais e também para o pessoal que trabalha com eles, né? Tanto na questão de qualidade como também na produtividade. Você vê a diferença, o animal ele direto no campo, com contato com o solo, a gente vê uma diferença enorme, né? A felicidade dos animais. Então a gente fica até gratificante ver o animal, o bem-estar dele, né? Direto no campo, assim. Quando criados ao ar livre, os animais têm menos estresse, brigam e se machucam menos, sem contar na redução do mau cheiro. Os custos também são menores quando comparados à criação em locais fechados. A ideia é que os filhotes, ao nascerem, sejam criados da mesma forma. Esses animais, eles nunca tinham sido soltos anteriormente. Daí, ao soltarmos eles, assim eles ficaram os primeiros dias meio perdidos, não sabiam o que fazer com tanta liberdade, né? Mas depois do 2º, 3º dia, eles já começaram a expressar o comportamento dele. Eles fuçam, eles exploram o local, foi muito positivo o desenvolvimento deles, vocês veem a docilidade desses animais, algo que numa criação comercial, onde que os animais ficam confinados, eles acabam não conseguindo fazer isso. Outra coisa, relação de brigas. A gente não vê esses suínos brigando, né? Eles têm outras coisas que entretêm eles, né? Todo o que eles chamam do enriquecimento ambiental. Aqui eles têm um ambiente livre, então, para eles poderem desenvolver essas atividades e expressar o comportamento deles. O ambulatório veterinário da Prefeitura de Passo Fundo mudou de endereço. A estrutura atende animais de estimação de graça. Veja só. Nós estamos na Rua Silva Jardim, na Vila Anes, número da casa 373. Esta é a fachada de onde, a partir de agora, vai funcionar o ambulatório veterinário municipal. Animais domésticos podem ser atendidos aqui de graça e nós vamos conhecer a estrutura. Por enquanto, ainda não tem placa na fachada, mas já está sendo providenciada. Eu vou conversar agora com a Maria de Lourdes Secorum, que é coordenadora do Programa de Bem-Estar Animal aqui da Prefeitura de Passo Fundo. Qualquer pessoa pode trazer o animal de estimação para ser atendido aqui? Sim, o programa, o ambulatório atende todo e qualquer cidadão que vier até aqui. Chega por ordem de chegada, né? O atendimento clínico é oferecido gratuitamente para qualquer membro da população. E que tipo de atendimento é feito aqui? Tem exames também? Não, exames não. Quando o veterinário detecta alguma necessidade, ele encaminha, né, o paciente, o proprietário, para uma outra clínica, que é mais a parte clínica mesmo, a avaliação, a primeira avaliação, o primeiro socorro do animal. E os animais são atendidos por médicos veterinários e também por alunos do curso de veterinária da UPF. Isso. A gente tem hoje a professora Heloísa, né, que vem com seus residentes da R2 na sexta-feira. Aí é um outro tipo de atendimento que ela e os alunos fazem, né, as residentes. E o professor Carlos Eduardo também, que faz nas quartas, quando a gente não faz o programa de atendimento nos bairros, também vem para cá. Você recebe os animais aqui, nesse espaço? Sim, aqui nesse espaço a gente faz as avaliações clínicas dos pacientes e determina quais as enfermidades que eles estão apresentando, de acordo com a história que o proprietário nos apresenta. De 70% a 80% dos animais saem daqui com o tratamento para se recuperar sem grandes problemas. Claro que em casos onde são necessárias internações, cirurgias ou pelo menos algum exame para detectar aonde é a lesão, no caso de um raio-x, por exemplo, a gente tem que encaminhar. A gente consegue medicar com algumas coisas que a gente tem aqui e outras a gente encaminha para a pessoa comprar na agropecuária ou na farmácia e fazer o tratamento em casa. Certo, muito obrigada. A gente vê aqui que tem o balcão com os medicamentos, enfim, são materiais de primeiros socorros, né, que vocês acabam utilizando no dia a dia. E não é só esse ambulatório não, né? Tem um outro
São 2 estruturas, assim como esta, para fazer o atendimento aos animais de estimação das pessoas aqui de Passo Fundo. Além disso, Maria de Lourdes, tem um programa, né, de castração, de orientação às pessoas. Como funciona isso? Isso. O programa é o Bicho. Nós agora estamos atendendo as comunidades da loteamento Umbu e do bairro Manuel Corralo. A gente faz um agendamento prévio, né, pelas pessoas de baixa renda, que tem o CAD único. Agendamos, voltamos numa outra data, é feita a avaliação e encaminha para a clínica. São clínicas conveniadas com a prefeitura, né, que são aptas a realizar a cirurgia. As pessoas que queiram vir até aqui, elas precisam ligar para agendar ou elas podem vir direto? Não, elas podem vir direto. Aqui chega por ordem de chegada, não tem agendamento. Então, até às 4h30, estando aqui, todo mundo é atendido. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando o endereço, então, Rua Silva Jardim, 373, Vila Anes. Atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento da Prefeitura. Voltamos ao estúdio. No Dia Internacional do Livro, o Ensino Médio do Integrado PF realizou um brechó literário. A organização foi dos alunos do 2º ano. Movimentar os alunos em torno do universo literário, mostrar que mais do que trocar livros, isso significa um contato direto, próximo com esse mundo que tanto encanta e modifica vidas. Sim, porque não tem discussão. Desde que o homem transferiu os seus pensamentos, os seus sentimentos para o livro, o mundo nunca mais foi o mesmo. Sem dúvida, a escrita, né, foi um fator assim, que trouxe a produção da memória, a cultura, né, de uma forma que antes a gente não tinha, né? Então a escrita, ela perpetua essa memória e as narrativas também na vida das pessoas. Então, Maria, como é organizar esse brechó? Tu me disse que esse é um ano que está com uma qualidade boa, né, na questão dos livros. Sim, esse ano teve bastante coisa interessante. Mais literatura, realmente, mais livros de história, bastante. Eu peguei esse Garota Italiana, que é um romance. Eu peguei esse aqui, que é a Revolução dos Bichos, que eu já tinha visto em aula, que era um livro bem bom, fala sobre o socialismo e o capitalismo. E eu peguei esse aqui também, que é de um ator famoso, John Green, que é um romance também. Bastante coisa de história aí. Sim, bastante coisa de história e bastante romance. O nível tá bom então, né? Tá bem bom. Foi um resultado bem satisfatório. Acho que as pessoas estão gostando bastante, mais do que os anos anteriores. Nossa, é muito legal de organizar. É muito legal. A gente... Vai ficar com algum? Eu queria um de Varsóvia. Eu gosto muito de história. E um da Alice no País das Maravilhas, da história original. E tu acha que tu vai conseguir? Acho que sim. Vamos à busca. Para eles é um momento muito importante, porque eles já são alunos leitores. E como eles já têm vários livros em casa, esse é o momento, então, de troca, né? Deles trocarem as histórias, as narrativas, de perceberem a história que o outro colega gostou e ver por que ele gostou. Então, é muito importante. Na verdade, é dar o teu livro e pegar outro de um outro colega. Isso, essa é a ideia. É um brechó sem custos, na verdade, um troca-troca. E para celebrar essa data importante para a literatura, os alunos organizaram mostras culturais. Teve dança com o pessoal da Petipá? E música, na interpretação dos alunos, assim mesmo, de um jeito descolado, direto, literal, como o livro deve ser. Você sendo você, te observar, me adivinha e me ler sem legenda nenhuma. Como você sabe que o alimento que você come é seguro para o consumo? Existem várias leis que determinam regras para a comercialização de alguns produtos.
mas nem sempre é fácil de se adequar a elas. Por isso, a gente te mostra agora um programa da Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Marau, que busca ajudar os comerciantes que encontram dificuldades para se adaptarem a essas leis. Olha só. Auditório cheio, mais de 300 pessoas atentas ao treinamento de boas práticas e bem-estar animal. Essa é uma das ações realizadas pelo programa Alimento Seguro de Marau. Desde 2016, voluntários de diferentes áreas se mobilizam para orientar indústrias e estabelecimentos da cidade a adotarem práticas que se enquadrem nas leis que estabelecem as regras para a comercialização de produtos de origem animal. O programa Alimento Seguro, ele surgiu de uma união de vontades e a ideia é orientar estabelecimentos que trabalhem com a manipulação de alimentos e também com a fabricação de alimentos para que a gente possa orientá-los e a fornecer uma alimentação segura à população. Nós nos reunimos para estudar a legislação e capacitar esses proprietários, esses funcionários dos estabelecimentos para que eles tivessem o entendimento do que é necessário, o que a legislação pede, a importância disso, porque da higiene, do controle de temperatura, do bom manuseio dos alimentos, né, para que esses produtos fossem seguros para a população. Além de realizar treinamentos, os voluntários prestam consultorias e auditorias, que podem render selos às indústrias e estabelecimentos. Em Marau, 9 espaços já contam com selos prata e ouro, uma forma encontrada pelos voluntários de valorizar o trabalho que se enquadra nas regras de comercialização e também informar o consumidor. Além disso, 70 empresas estão em processo de treinamento e 1.000 pessoas já foram treinadas. Os estabelecimentos recebiam carne e não tinham termômetro para medir a temperatura, e a gente sabe que existe um limite de temperatura para receber carne resfriada, por exemplo, 7 graus, mas ninguém tinha termômetro, então não se sabia qual a temperatura que esse produto estava chegando, né? E a partir dos treinamentos, né, os estabelecimentos começaram a recusar produtos fora das condições. O próprio consumidor observa melhores condições, os produtos melhores, com uma conservação melhor, né? Então se observa muitas melhorias. Trata da questão de qualidade de vida, né? Trata do dia a dia das nossas pessoas, de quem empreende aqui, e é o resultado de um trabalho voluntário, um grupo de profissionais emprestando o seu conhecimento, as suas experiências, para que a gente possa ter aqui um cenário cada vez melhor, ter o alimento na mesa das pessoas cada vez mais saudável, que o marauense possa com tranquilidade ter a certeza de que vai estar consumindo produtos que passam por um processo todo adequado, um processo rígido de qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, para Marau é muito importante. E depois do intervalo, vamos mostrar uma sala de aula de mais de 30 hectares. A UPF abriu a reserva particular do patrimônio natural para a visitação da comunidade. E ainda um estudante de doutorado em História aqui da universidade entra nos arquivos secretos do Vaticano em Roma. A gente mostra depois do intervalo. Uma sala de aula de mais de 30 hectares. Estamos falando da reserva particular do patrimônio natural da UPF, que agora também está aberta à comunidade. Veja como foi a inauguração. Um lugar para visitar, estudar e descobrir. A reserva particular do patrimônio natural da UPF agora é uma grande sala de aula aberta ao público. No lançamento, lideranças da UPF e da Fundação Universidade de Passo Fundo lembraram a importância da preservação da área. A unidade de conservação foi criada em 2016 e até então era utilizada pelos estudantes da instituição. Agora, a comunidade também pode ter acesso ao espaço. Enquanto se fala muito aí em inovação, em tecnologia, nós também aderimos a elas, mas temos essa fantástica reserva
que tem um conjunto de elementos e que é sala de aula. E, além disso, é um momento em que a gente oferece esse espaço à comunidade para que ela possa aprender, se relacionar com a Mãe Natureza, receber aqui também orientações, instruções de preservação. Aqui nós estaremos beneficiando todo o município de Passo Fundo, todo o entorno, né? No momento em que nós temos aqui a nascente do Arroio Miranda, né? Então, mesmo as pessoas que não puderem vir até a RPPN estarão sendo beneficiadas de certa forma numa preservação do rio e de toda a natureza, toda a fauna e flora que aqui brota e que se mantém de forma natural e permanente. Ao todo, essa área tem mais de 32 hectares. E o destaque não é só para a flora, para todas essas árvores que estão aqui, não. Tem também muito animal silvestre e principalmente as matas ciliares, que preservam o Arroio Miranda, que hoje abastece cerca de 60% da população passofundense. Nós temos várias nascentes de água de muito boa qualidade, que acabam desaguando no Arroio Miranda, e assim nós acabamos melhorando a qualidade do próprio Arroio Miranda, porque a RPPN é a última propriedade por onde o arroio passa antes de chegar na barragem de captação de água. A área de preservação também é resultado de vários espaços em regeneração, antes usados para agricultura e criação de gado. Em vários pontos há uma nova vegetação se construindo, e isso colabora para preservar o equilíbrio da flora nativa e da fauna silvestre. Só de espécies de árvores, nós já identificamos mais de 50 espécies aqui. Em termos de fauna, só para dar uma ideia, nós temos mais de 20 espécies de mamíferos silvestres aqui na área, o que nos surpreendeu muito. E em termos de aves, nós temos algo em torno já de 125 espécies identificadas aqui. Então, é uma riqueza muito grande, sem falar dos fungos, dos peixes, dos anfíbios. Para quem já estuda na UPF, a possibilidade de estar em contato com a mata nativa é ponto positivo na formação profissional. Eu acredito que nós, no meio da natureza, em loco mesmo, fortifica a nossa ideia como futuros engenheiros ambientais da preservação da natureza. E agora, a comunidade é convidada para conhecer essa grande sala de aula. E você já tem programação para esse fim de semana? Veja algumas opções de eventos culturais. Aqui é o Max Antunes, do Andorinhas Coletivo em Movimento, e é o seguinte, este sábado às 8 horas a gente está aqui no Andorinhas com a oficina de contato e improvisação. É uma oficina de expressão corporal e para a gente afiar a nossa criatividade em relação com o outro. Então, 8 horas aqui no Andorinhas, oficina de contato e improvisação. Já às 10 horas, no Rito Espaço Coletivo, nós estaremos com a oficina de teatro para maiores de 16 anos. Quer participar dessas e de outras oficinas? Manda uma mensagem no 999052888. Fala direto comigo. Um abraço. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu sou Luciana Crespo, sou diretora de comunicação da Construto. E estou aqui para falar para vocês de um curso que vai ocorrer esse ano em Passo Fundo. Então, a Construto aqui de Porto Alegre, que é uma instituição psicanalítica, vai dar um curso aí em Passo Fundo. E a gente gostaria de convidá-los, vocês todos, para participar. O tema é um tema especial esse ano, que é um tema do superego, que é um tema que me parece que atualmente vem sendo bastante discutido através da questão da ética, mas que nós vamos oportunizar todos aqueles que têm interesse na psicanálise, que se interessam pelas questões da sociedade, inclusive, a participar desse curso. Ele vai ocorrer na Ameplan e é um encontro uma vez por mês. Então, nós vamos ter encontro em abril, em maio, em junho, em agosto, setembro e outubro. Tá? Então, nós temos uma divulgação no nosso Facebook, no Instagram, desse material, com as datas certinhas. São sábados, da 1h15 às 15h15. Então, contamos com a presença de todos vocês para poder discutir esse tema que na nossa sociedade, que tem um viés aí, que estão acontecendo coisas tão perversas, que a gente tem que poder discutir sobre isso. Tanto individualmente, a constituição metapsicológica do indivíduo, como o relacionamento dele na sociedade. Contamos com a presença de todos.
Você já teve problemas com algum produto que comprou ou com algum serviço? Olha, aqui em Passo Fundo tem um espaço que oferece ajuda e de graça para consumidores que tiveram problemas. E quem esteve conhecendo esse lugar foi o Seu Nico, que está fazendo uma participação especial aqui na UPF TV e é humor e informação. Olá, gente amiga, aqui é o Seu Nico, velho gaúcho de Passo Fundo. Hoje eu estou aqui para UPF TV, no programa Hora da Notícia, em visitar o Balcão do Consumidor aqui no Campus 3 da Universidade de Passo Fundo. Eu, como consumidor ativo, vim fazer um pedido de ajuda aqui para o Balcão do Consumidor e aproveitar para mostrar para vocês um pouco de como funciona o Balcão do Consumidor. Oi, gente amiga, tava falando aqui com a minha amiga Janaína, que disse que é a segunda vez que ela vem aqui no Balcão do Consumidor. Então eu vou perguntar para ela se funcionou, se resolveu para ela a situação e por que ela tá aqui de volta. Resolveu sim meu problema, eu já vim a segunda vez e eu consegui resolver tudo o que eu queria aqui com eles. Me atenderam muito bem. Muito obrigado, então você recomenda? Eu recomendo, quem precisar que venha aqui. Então, moças, gostaria de pedir ajuda para vocês, porque eu mandei afinar esse instrumento e não ficou bom. E aí o pessoal lá da oficina se recusa a refazer o serviço que eles querem me cobrar de novo, mas não ficou bom, não, ficou tudo desafinado. Tem como me ajudar através do Balcão do Consumidor? Sim, a gente pode entrar em contato com eles e solicitar o conserto do seu aparelho. Já se passaram 30 dias e o fornecedor do serviço não resolveu o meu problema na oficina de acordeon. Que direito que eu tenho? Após esses 30 dias, a gente pode pedir o ressarcimento do valor segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 18. Não se preocupa, seu Nico, que a gente vai resolver seu problema. Muito obrigado, moça. Fico muito feliz. Os arquivos secretos do Vaticano são cercados de mistérios e despertam a curiosidade de muita gente. E foi justamente esse o tema de uma palestra que abriu o projeto Arquivos em Foco, promovido pelo Arquivo Histórico Regional em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo. Ter acesso a documentos do Vaticano parece algo quase impossível. Cercados de mistérios, estiveram mantidos em total segredo até 1881, quando o Papa Leão XIII permitiu que uma pequena parte fosse aberta a pesquisas. Correspondências papais, manuscritos da Inquisição, carta de excomunhão de Martinho Lutero. O que antes era mantido em total segredo, aos poucos vai sendo liberado pela Igreja. E um aluno de doutorado do curso de História da UPF foi até o Vaticano e teve acesso a documentos referentes à pesquisa que ele faz. Primeiramente, a gente envia o projeto de pesquisa, uma carta da própria instituição, do programa de pós-graduação da UPF, solicitando, recebendo a carta de aceite do Vaticano. Aí se faz a prenotazione, que é a reserva da data. Você precisa apontar qual é o dia e o horário específico da sua pesquisa com bastante antecedência, alguns meses de antecedência. Ao chegar no Vaticano, então logo na portaria, apresenta-se com essa documentação e aí é retido o passaporte, a sua mochila, o seu celular. Você entra realmente sem nada, despido apenas com o projeto na sua cabeça, Aí é conduzido ao prefeito da congregação do Arquivo Vaticano, que faz uma entrevista. Nessa entrevista ele pergunta aquilo que a gente preencheu no formulário online, que é sobre a pesquisa, a instituição, o objetivo e os usos. Ele alerta dos usos das informações especificamente. Anderson pesquisa a trajetória do bispo Dom Carlos Costa, excomungado pela Igreja Católica em 1944 por manifestar publicamente opiniões comunistas e de esquerda.
Os documentos que eu tive acesso são cartas trocadas entre bispos, entre o próprio Dom Carlos Costa e os núncios apostólicos, que são uma espécie de embaixadores. Lá eles têm um dossiê do próprio bispo, com recortes de jornal, de revista, o que estava saindo na imprensa, significa que o próprio Vaticano estava selecionando, já estava, de certa forma, vigiando este membro da sua hierarquia. Isso antes de ele ser excomungado? Depois também, porque depois da excomunhão ele fundou uma outra igreja nos moldes do catolicismo, chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira. Uma igreja nacional, com os mesmos ritos, muito parecida com a católica, porém não seguindo as diretrizes do Vaticano. Então o dossiê continuou, porque eles estavam de olho até onde iria a nova igreja nacional do Dom Carlos Costa no Brasil. O passo a passo de como fazer a pesquisa no Arquivo Secreto do Vaticano e curiosidades como os 85 quilômetros de prateleiras com documentos da Igreja Católica e o rigoroso controle para ter acesso aos documentos se tornaram uma palestra apresentada por Anderson. O evento abriu o projeto Arquivos em Foco, promovido pelo Arquivo Histórico Regional, em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo. Esse ano o Arquivo Histórico Regional completa 35 anos e o Instituto Histórico de Passo Fundo 65 anos. Entre as atividades que a gente vai promover em parceria está esse Arquivos em Foco, cuja intencionalidade maior, é divulgar acervos e também pensar nos acessos que são possibilitados aos pesquisadores, aos interessados da comunidade, para conhecer a história e a memória das cidades, de instituições e tudo mais. Por hoje é isso, a semana termina aqui. Lembrando que sempre dá para acompanhar o nosso conteúdo também pelas redes sociais. Eu agradeço a sua companhia e até mais!